No Evangelho de Marcos, no capítulo 15, versículo 37, está escrito a seguinte palavra: Mas Jesus, dando um grande brado, ele expirou. Deus escolheu a cruz que tanto era temida. A Bíblia até diz e chama de um lugar de maldição, quando fala que maldito o homem que sobe ao madeiro. Quando eu penso na cruz, na mensagem da cruz, me vem ao coração um sentimento muito forte. Porque eu olho para a cruz e não tem como deixar de ver um lugar de dor, de sofrimento. E mais do que esse local de dor e sofrimento, foi o caminho que Jesus percorreu para chegar até a cruz e lá ser crucificado. E lá ele foi colocado ao lado de dois malfeitores, um do lado direito e outro do lado esquerdo. A cruz é um lugar onde todo o nosso sentimento se reduz unicamente com a exclusividade de saber que nós não somos nada. E aprove a Deus nos amar com esse amor extraordinário, profundo, tão intenso, para nos conceder esse livramento. Livramento da morte eterna. Tantas vezes ouvimos falar que de tal maneira Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu tenho certeza, querido, que você que nos ouve, você entende muito bem que Deus escolheu a cruz. E por que escolheu a cruz? Para que todos os nossos pecados fossem perdoados. Mas houve alguém que Deus escolheu para colocar naquele lugar de tormento, onde pairava todo o sofrimento, toda a angústia, a ponto de Jesus bradar em alta voz e de uma forma tão dolorosa, ele soar palavras em aramaico, quando ele diz Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pai, por que me desamparaste? Você, assim como eu, sabemos, e a nossa tradição de fé, ela nos ensina, que todos nós temos a Bíblia como regra de fé e prática. A Bíblia é para nós a máxima, e nela Deus revelou o seu amor. Amor este que você sabe, eu sei, o quanto precisou Deus colocar seu Filho na cruz para que a gente tivesse vida, a gente não morresse, não fosse eternamente afastados da sua presença. E Deus olhou lá de cima e não viu um justo sequer. Todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. E Deus nos concedeu o seu Filho amado, porque também aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por um homem entrou o pecado, como está escrito, e Paulo repete isso em Romanos.
com ênfase ao que aconteceu em Gênesis. Por um homem entrou o pecado, mas por outro homem entrou a salvação de Deus. Mas você sabe que Jesus era plenamente Deus. E sabe também que Jesus era plenamente homem. Aonde estava a humanidade de Jesus, também estava a divindade de Jesus. E ao contrário também. Aonde estava a divindade, também estava a humanidade de Jesus. E como ser humano, Jesus, sofrendo, padecendo, na cruz, ele disse, talvez as últimas palavras que precisasse para continuar mostrando o seu grande amor por todos nós, por toda a igreja, por você, por mim, pela sua família, pelo seu lar e por sua casa. Quando a gente passa momentos difíceis, presta muita atenção. Olhe em direção a esta câmera. Quando a gente passa momentos difíceis, ou enfrentamos a nossa cruz, ou seja, uma caminhada dura e difícil, muitas vezes falamos palavras que soam com dureza, enraizada com muita tristeza, marcada por uma profunda dor, e sem pensar, duramente, falamos palavras que ofendem, palavras que magoam, palavras que machucam. E depois de um tempo, lamentamos, porque quando estamos com raiva, falamos muitas vezes o que não queremos falar. Mas foi naquele momento de dor, momento de raiva, que saíram as palavras mais belas, mais humanizadoras, que qualquer pessoa, num estado de dor, de sofrimento, poderia dizer. Como diz Augusto Cury, muito conhecido, que Jesus tinha todos os motivos naquele momento, na cruz, de braços abertos. Por todo o sofrimento, injustiça, calúnia, injúria, por tudo o que sofreu, em vez de sair palavras doces, palavras que nos abençoou, tinha todos os motivos como um ser humano, onde o seu psicológico afetado deveria permitir que palavras duras viessem sobre nós. Mas não foram essas palavras duras sobre nós que Jesus proferiu, mas palavras que nos levam ao pleno conhecimento de que a vontade de Deus, naquele momento, haveria de se cumprir. Como se cumpriu e se cumprirá sempre. Por isso não devemos ter motivos para nos desesperar com tudo isso que estamos passando, porque a última palavra vem da boca do Senhor. E lá na cruz, Jesus, em suas últimas palavras, está registrado em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Imagina alguém em sã consciência, depois de sofrer tanta injustiça, passar por tanta dor, por tanto sofrimento, se permitir que sua boca falasse em palavras como esta: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A primeira palavra que vem nas últimas palavras de Jesus na cruz chama-se perdão. Ele nos perdoou. Ele perdoou a todos os malfeitores. Ele perdoou todas as pessoas. Perdoou a você, perdoou a mim, perdoou a humanidade. Na oração de Jesus, nesse texto, ele expressa seu profundo amor e nas suas palavras ele pede a Deus para perdoar a todos, a toda a humanidade. Isso nos mostra que o amor
leva-nos e deve nos levar a perdoar. Jesus nos perdoou por uma dívida enorme. Pecamos contra Deus e nossos atos com a nossa desobediência. Mas Jesus nos ensinou, mesmo passando por todo o sofrimento, por toda a dor, mesmo sendo injustiçado, pedindo a Deus que nos perdoasse. Quanto vale o perdão que você precisa liberar para alguém? Quanto vale o pedido de perdão que você precisa valer? Será se esse pedido é menor do que o seu orgulho? Jesus tinha todas as razões para não perdoar, mas ele perdoou. E mais do que isso, ele entregou a sua vida. Pense comigo se vale a pena morrer com os nossos orgulhos que estão enraizados, porque são muitos. Vale a pena ser orgulhoso? Vale a pena manter dentro de nós o orgulho? Pense nisso. A segunda palavra, nas palavras finais de Jesus na cruz, está em Lucas, capítulo 23, versículo 43, quando ele diz: em verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Nas últimas palavras de Jesus, a segunda palavra que sai da sua boca, traduzindo a linguagem pastoral, chama-se esperança. Isso mesmo, chama-se esperança. Em meio a tanto sofrimento, em meio à angústia, em meio à profunda dor que Jesus estava passando, ele não perdeu o foco principal da sua missão esta de salvar e garantir a felicidade eterna aos que são salvos, os que confessaram a Ele como Senhor e Salvador, aqueles que se permitiram numa entrega, numa busca diária, de viver para acreditar que Deus é Pai e Senhor das nossas vidas. Havia dois ladrões, dois malfeitores, um na direita e outro na esquerda de Jesus. Um estava debochando, assim como muitas pessoas o fazem hoje. Muitas pessoas estão se afastando de Deus porque preferem negar a salvação que Deus preparou por nós, deixada na cruz. E muitos zombam, brincam, tomam o santo nome em vão de Deus, desobedecendo um dos mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Há muitas pessoas que estão brincando, zombando de Deus como aquele malfeitor que estava ao lado de Jesus na cruz, esquecendo do que a palavra do Senhor diz em Gálatas, de Deus ninguém zomba. Aquilo que você planta, você semeará. Mas havia um outro ladrão, um outro malfeitor, que se arrependeu, que em vez de dizer, como disse aquele outro, se tu és o Cristo, salva-te e a nós também, foi alguém que olhando para si entendeu que ali estava o Salvador e disse: Jesus, quando estiveres no céu, lembra-te de mim. E Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso é bênção, isso é esperança. E na vida tudo passará, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. E Deus nos garantiu, disse que estaria conosco e vai estar até o fim. E vai ser conosco até o fim. A terceira palavra, nas palavras finais de Jesus na cruz, está no Evangelho de João. Eu estou trazendo vários registros dos Evangelhos.
E lá em João, no capítulo 19, versículo 27, está escrito: Jesus vendo sua mãe perto de João. O texto diz: Jesus vendo sua mãe perto de João, a quem amava, disse-lhe: mulher, esse é o seu filho. Eu acredito, pastoralmente, que a terceira palavra pode ser traduzida nas últimas palavras de Jesus na cruz como responsabilidade. Neste texto, se você parar e pensar um pouquinho, você vai entender por que a palavra responsabilidade aparece. Porque nós devemos cuidar uns dos outros. Devemos cuidar uns dos outros. Confiar o cuidado um ao outro, como se fosse a nossa mãe e como se fosse o nosso filho. Ou seja, esse cuidado maternal, cuidado paternal, cuidado de filho para com seus pais, como alguém que entende que nós precisamos honrar também, filhos, honrar seus pais e suas mães. Porque esse mandamento é seguido de uma promessa: honra teu pai e tua mãe, e terás longevidade de vida sobre a terra. A terceira palavra, nas últimas palavras de Jesus na cruz, traduzindo pastoralmente como responsabilidade, nos faz pensar naquele momento como alguém que deve ter uma preocupação familiar, cuidar também dos seus entes queridos. Maridos, cuidem de suas esposas. Esposas, cuidem dos seus maridos. Pais, mães, cuidem dos seus filhos. Amem aqueles que Jesus confiou, que disse: eis aí o teu pai, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho, eis aí a tua filha, e por extensão toda a família. Nas últimas palavras de Jesus na cruz, a palavra pastoralmente responsabilidade nos desafia a cuidar um dos outros, a manter sempre o cuidado. E a pergunta que eu quero te fazer é: você tem sido responsável em cuidar dos seus entes queridos, cuidar da sua casa, da sua família, do seu lar? Fica essa pergunta para todos nós refletirmos. Nas últimas palavras de Jesus na cruz, há uma outra palavra que está claramente definida no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28, quando Jesus diz: tenho sede. Tenho sede. Não era Jesus o rio de água viva? Como pode alguém, sendo Deus, ter sede? Mas é exatamente isso para que você aprenda, nas últimas palavras de Jesus, o maior exemplo que ele nos deixou como ser humano, que é olhar para as nossas necessidades. Foi ele mesmo que disse que a gente deveria carregar a nossa cruz esta todos os dias, colocar sobre os nossos ombros, e entender que nós somos pobres e necessitados. Assim como Jesus teve sede, humanamente falando, nós devemos ter sede pela justiça de Deus. Devemos ser justos nas ações, nas atitudes, nas palavras. Devemos ser justos na nossa comunicação, no nosso comportamento, dando sempre bom testemunho, sendo um ser humano, se esforçando para humanizar aquele ser humano que está sendo desumanizado dentro de cada um destes que estão em volta, que estão ao nosso redor. Pense nessas palavras. Humanamente falando, seria impossível para uma pessoa, sendo Deus como Jesus, necessitar de tomar água, mas ele queria nos deixar uma mensagem.
Assim como ele teve sede, nós precisamos ter sede de justiça, sede pela palavra de Deus, sede pelos valores, pelos princípios, sede pela presença de Deus, porque nós sabemos que só Deus pode saciar essa sede. Consequentemente, nesse texto está um grande paradoxo. O que é um paradoxo? É uma palavra grega. Se você for buscar o significado em nosso dicionário, qualquer um deles, vocês vão ver que a palavra paradoxo está associada a um conjunto de ideias, a vários pensamentos diferentes de um só. É muitas pessoas pensando ao mesmo tempo, mas dentro de um pensamento só você tem várias ideias. Exatamente sobre isso que eu quero falar, o paradoxo, sendo plenamente Deus, plenamente homem. Naquele momento Jesus teve sede como um ser humano que precisava de água, mas lhe deram vinagre. Por que vinagre? Vinagre era um líquido corrosivo e é até hoje. Mas Jesus é a água da vida que elimina o efeito corrosivo do pecado, que corrompe a vida humana, que nos faz, nesse momento, perceber que nós precisamos desse líquido da água viva que só encontramos em Jesus Cristo, que se revela para nós como aquele que pode matar a nossa sede, diferente do vinagre, que talvez na fragilidade, no nosso momento de maior sede, nos faria sentir mais sede, ia corroer por dentro a ponto de tirar a nossa vida. Mas nesse paradoxo, nós percebemos que a sede revela a nossa fragilidade humana e nos faz sentir a necessidade de buscar a Deus. Ou seja, você como um ser humano, frágil como é, eu como sou frágil diante de Deus, necessitamos de buscar a Deus. Nas últimas palavras de Jesus na cruz, eu trago uma outra palavra pastoralmente que está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 46. Quando ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Graças a estas palavras de Jesus, nós tivemos a bênção de sermos agraciados pelo perdão de Deus. Porque ali ele viu que tudo estava consumado. Nada poderia desviar sua missão, nada poderia tirar dele o foco de ser o Salvador do mundo. E por isso ele entrega com um grito de dor, como um ser humano, no momento em que por mais que você tenha qualquer outra chance, você sabe que este é o melhor, este é o fim. E você vai cumprir cabalmente a missão pelo qual você se colocou como alvo, como vaso, como alguém escolhido, eleito por Deus para uma finalidade, para uma missão. No caso de Jesus, para nos dar salvação. E ali a palavra pastoral é sacrifício. Jesus se sacrificou por você. Jesus se sacrificou por mim. Jesus se sacrificou por todos nós. Nas últimas palavras de Jesus na cruz, está revelada uma outra palavra. Em João capítulo 19, versículo 30, quando Jesus diz, tudo está consumado. Eu traduzo essa palavra como redenção. Ali o projeto de salvação, plano de salvação de Deus, estava sendo executado à risca. Tudo está consumado. Não há mais jeito. Agora tudo está resolvido, conforme a vontade de Deus. Jesus morreu em nosso lugar. Jesus é o nosso Redentor.
E eu sei, você sabe, que o nosso Redentor vivo está. E se você pode dizer amém, você digita amém. Porque o nosso Redentor vive, ele está vivo, ele está entre nós. Jesus ressuscitou. Essa é uma das últimas palavras, nas palavras finais de Jesus na cruz. E nós sabemos que ele foi o nosso sacrifício e ele é a redenção. Jesus, no pacto da nova aliança, na redenção da graça, do amor de Deus, ele se entregou por nós. Louvado seja Deus. Nas últimas palavras de Jesus na cruz, há uma outra palavra que está escrita em Lucas, capítulo 23, versículo 46. Versículo 46. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus deu um brado de vitória. Em alta voz, Jesus gritou: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. É naquele momento que se constata a morte física de Jesus. E a palavra é entrega. Jesus se entregou. Jesus disse: nada mais pode ser feito. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A salvação vem por meio da graça de Deus. É um dom, é graça de Deus. Deus nos dá gratuitamente. Mas isso nos custou um preço, preço de sangue, preço muito caro. Deus deu a Jesus por nós. E este foi o alto preço que Deus pagou para que você tivesse vida e vida em abundância. Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro imaculado. Foi sacrificado por nós na cruz. Jesus não foi e nunca será desprezado por aqueles que amam verdadeiramente a Deus, que entendem que a sua vida é uma vida conforme, segundo a vontade de Deus. E hoje nós vivemos tendo a certeza de que Deus nos abençoou com seu plano de redenção. E nas últimas palavras de Jesus se confirma que nada poderia nos separar do amor de Deus. Não é o amor que nós sentimos por Ele, não. É o amor que Ele sente por nós, que é um amor inefável. O que é inefável? Vem da palavra inefabilidade. Que você não consegue exprimir, falar por palavras. Por mais que você queira, você não consegue expressar. E a graça de Deus é inefável. Como há registro naquele hino, a graça inefável de Deus. Deus escolheu nos amar e nos amou primeiro e nos deu a vida por meio de Jesus Cristo. Deus seja louvado, porque nas últimas palavras de Jesus, nós tivemos a certeza que ali na cruz, o verdadeiro evangelho genuíno veio para nós como um presente de Deus, para que cada crente, cada cristão vivesse a cada dia para exaltar a Deus e ter a certeza de que Jesus Cristo é o Senhor da vida. Eu finalizo esta mensagem conclamando aos céus que o nosso Deus eterno abençoe a vida de cada um de vocês e traga alegria, traga paz e ao seu coração traga a certeza de que Jesus Cristo está vivo, que Ele reina